Está aqui porque sabe de uma coisa. Uma coisa que não sabe explicar, mas você sente. Você sentiu a vida inteira que há alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que é, mas está ali, como uma farpa em sua mente, deixando-o louco. Foi essa sensação que o trouxe a mim. Você sabe do que eu estou falando? Matrix? Você quer saber o que é Matrix? Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui. Você a vê quando olha pela janela. Ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar. Quando vai à igreja. Quando paga seus impostos. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Que verdade? Que você é um escravo, Neo. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. Quem quiser governar as nações tem de mudar a forma de pensar dos indivíduos. A planejada ditadura mundial só pode ser alcançada mediante uma reforma radical da consciência das pessoas. O primeiro diretor-geral da Organização Mundial de Saúde e membro dos Iluminados disse durante uma reunião: para formar um governo mundial, é preciso tirar da mente das pessoas seu individualismo, sua lealdade às tradições familiares, seu patriotismo nacional e seus dogmas religiosos. O estabelecimento de uma educação comum para todas as crianças por obra do Estado, a abolição do patriotismo e nacionalismo, da vida familiar e da instituição do matrimônio são alguns dos princípios sustentados pelos soberanos invisíveis. A Unesco é um dos instrumentos mais importantes em suas mãos para determinar a maneira de pensar do povo, por meio dessa instituição de educação mundial que educa e prepara a juventude mediante colégios, universidades e etc. Não só podem controlar e influenciar cada pessoa, mas também efetuar ao mesmo tempo as mudanças necessárias em todas as relações existentes: política, sociedade, religião, moral, família e etc. A família é a pedra angular da sociedade. Quando se arruína a estrutura da família, a consequência é a ruína da sociedade. A destruição da família é uma de suas principais metas e tem sido promovida por muitas organizações por uma grande variedade de meios. Há muitos ataques sendo promovidos contra a família e hoje em dia o mundo chegou a ultrapassar todo o sentido moral. O adultério e a poligamia foram promovidos, assim como a pornografia, que feriu a fibra moral do matrimônio tradicional e está presente em todos os lugares. O adultério e a fornicação também se generalizaram, e muita gente está cada vez mais aceitando o homossexualismo, que é muito outro ponto importante e sensível da agenda oculta imposta por eles para destruir as famílias. Os meios de comunicação também são dos principais agentes da formação da opinião pública e do pensamento dos indivíduos. É evidente que o absoluto controle dos meios de comunicação permite o condicionamento das massas, manipulando suas mentes e vontades. Quem controla os meios de comunicação decide o que e como você pensa. Parece que a Cabal adotou a divisa e célebre afirmação do influente iluminado barão Moisés Montefiore: perdemos o tempo falando. Enquanto a imprensa do mundo inteiro não se encontrar em nossas mãos, será infrutífero tudo o que fizermos. É preciso que dominemos, ou ao menos influamos na imprensa universal, se temos que desvairar e cativar nossos povos. Muitos jornalistas, sem se dar conta disso, estão em uma prisão mental. Pensam que sabem muito a respeito do mundo, quando simplesmente abriam os olhos veriam que não são senão obedientes digitadores que escrevem o que lhes mandam. Dedicam-se a investigar amplamente coisas sem relevância ou matérias que se ajustam aos seus planos. John Swayton, durante muito tempo chefe do pessoal do New York Times, disse a seus colaboradores em um discurso de despedida: não há nada disso que se chama imprensa livre. Vocês sabem, eu também sei.
Nenhum de vocês se atreveria a apressar com sinceridade suas opiniões. Somos simples ferramentas nas mãos dos homens ricos que atuam por trás dos bastidores. Somos marionetes. Eles movem os cordéis, nós dançamos. Nossos talentos, nossas possibilidades e nossas vidas são propriedade desses homens. Somos prostitutas intelectuais. A Cabal controla a publicidade nas grandes revistas noticiosas e na televisão, que é uma poderosa ferramenta para provocar e dirigir a aversão dos povos. Um ótimo exemplo que vamos adentrar agora se trata de Saddam Hussein. Por exemplo, em 1 de agosto de 90, Saddam Hussein era considerado um homem exemplar, mas depois da invasão da América em Kuwait, a televisão não demorou muito a nos fazer crer que Saddam Hussein era, desde muito tempo antes, um malvado no estilo Adolf Hitler. Saddam Hussein chegou ao poder graças aos Estados Unidos. Nos anos 50, uma vitoriosa revolta havia conseguido expulsar do Iraque a família real, que foi entronizada no poder pela potência colonial, neste caso a Grã-Bretanha. Visto que a Revolução havia proclamado sua intenção de nacionalizar as riquezas petrolíferas do país, os serviços secretos apressaram-se e organizaram um contragolpe de Estado. Foi assim que o Partido Baath, cujo segundo presidente era então Saddam Hussein, pôde ser elevado ao poder em 1963. Nos anos 80, os Estados Unidos precisaram também remediar uma segunda e, para eles, a mais grave revolução. Aquela que havia libertado o Irã do domínio do Shah, outra feroz marionete ao qual os Estados Unidos haviam delegado funções de controle subimperialista na área. Com a promessa de concessões territoriais, apoio financeiro e ajuda militar, Saddam Hussein foi literalmente instigado e recrutado para dar o tiro de misericórdia em um país praticamente carente de exército, já que a velha hierarquia militar de fidelidade monárquica havia sido desmembrada e desmobilizada pela recente Revolução Islâmica. Uma estratégia verdadeiramente genial dos Estados Unidos, fazer que seus próprios inimigos fossem golpeados por um terceiro sem precisar intervir diretamente. Quando a heróica resistência dos iranianos começou a se transformar em uma guerra ofensiva, é aí que se colocou na balança a superioridade tecnológica de seu patrão. O Iraque pôde dispor de armas químicas e as empregou contra as concentrações de tropas da fronteira iraniana, guiado pela via satélite dos Estados Unidos. Quando depois Hussein utilizou gases venenosos contra uma aldeia curda ocupada pela guerrilha do norte do Iraque, um porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos disse: "Ok, Saddam é um bastardo, mas é nosso bastardo." No dia 2 de agosto de 1990, a 8 dias antes da invasão do Kuwait por tropas do Iraque, em uma reunião com Saddam Hussein, a embaixadora dos Estados Unidos, Gillespie, disse a Saddam que tinha instruções do presidente Bush de melhorar suas relações com o Iraque. Disse-lhe também: "Temos uma grande simpatia por sua busca de preços mais elevados para o petróleo. Nós não temos nenhuma opinião sobre os conflitos entre os árabes, tais como sua disputa com Kuwait. O secretário de Estado James Booker me ordenou enfatizar a instrução dada pela primeira vez ao Iraque nos anos 60 de que os Estados Unidos não têm nada a ver com o assunto do Kuwait." Durante a reunião, Gillespie indicou a Saddam que algum tipo de agressão seria aceitável e que os Estados Unidos não se oporiam à tomada do campo petrolífero na borda das fronteiras e na disputa das Ilhas do Golfo, territórios reclamados por Iraque. O presidente Bush e os outros líderes sabiam que Saddam Hussein ia invadir o Kuwait, mas não avisaram que não o fizesse. Gillespie não disse a Hussein que os Estados Unidos defenderiam o Kuwait. Disse-lhe exatamente o contrário, que os Estados Unidos não eram aliados do Kuwait. Quando começou a invasão ao Kuwait, o Iraque contava com uma frota naval limitada, não tinha submarinos e só tinha uns poucos equipamentos de comunicação de alta tecnologia e uns tantos batalhões com homens verdadeiramente motivados para lutar. Por que Saddam Hussein deu luz verde para iniciar uma guerra no qual suas forças iam ser esmagadas? Por que ele permitir que iniciasse uma guerra quando uma clara advertência e uma demonstração de força provavelmente o teria dissuadido a tempo? É possível que sim, tenha enviado intencionalmente a Saddam sinais errados, para então acabar querer que a situação tão evidentemente perigosa para todo mundo, para assim todas as nações pudessem se unir, para então ela fazer a frente. Quando Saddam Hussein finalmente caiu na armadilha que havia armado contra ele,
transformou-se perante os olhos de todo mundo, no espaço de uma manhã, em um verdadeiro demônio, em um novo Hitler. Quase sem exceção alguma, todos os órgãos de imprensa que até então haviam ignorado elegantemente os crimes de guerra dos iraquianos desencadearam ao mesmo tempo, por indicações de Washington, uma violentíssima guerra psicológica contra Bagdá, premissa considerada necessária em um regime de democracia para a guerra propriamente dita. Durante as 6 semanas que durou a Guerra do Golfo em 1991, os Estados Unidos enviaram centenas de jatos de combate ao Iraque para bombardear cada noite a população civil. Atiraram-se mais bombas no Iraque do que em toda a Segunda Guerra Mundial. Muitos projéteis iam recobertos de urânio empobrecido. Mais de 50 mil civis e mais ou menos outros tantos soldados iranianos morreram nas 6 semanas seguintes. Apesar disso, no dia 28 de fevereiro de 1991, quando o Iraque devia finalmente ceder e reconhecer todas as resoluções da ONU, muitos milhares de militares que levantavam a bandeira branca sobre seus veículos foram massacrados pela Força Aérea Norte-Americana quando procuravam sair do Kuwait para regressar ao Iraque. Muitas das pessoas que foram assassinadas durante sua fuga para o Iraque não eram precisamente soldados iraquianos, mas palestinos, sudaneses, egípcios, filipinos e outros trabalhadores imigrantes. Na realidade, procurando ver bem, a suposta famosa Guerra do Golfo jamais existiu. Não houve nenhum combate. A única coisa que houve foi um genocídio sistemático e planejado contra uma população desarmada. E os atores desse extermínio quase nem puseram o pé em terra iraquiana. No deserto do Iraque foram disseminados toneladas de projéteis radioativos, que têm um prazo de degradação de 4 bilhões e 500 milhões de anos. Documentos do exército norte-americano mostram que no Iraque e no Kuwait foram disparados 944 mil projéteis de urânio empobrecido, calibre de 30 mm e mais de 14 mil granadas de grande calibre. Ao todo, 315 toneladas de urânio concentrado. Isso levou, obviamente, a um incremento considerável de número de pacientes enfermos por câncer e de crianças iranianas com malformações congênitas. A maior parte dos pacientes sofreram de leucemia, câncer de mama, glândulas linfáticas ou de pulmões. Os bebês também nasceram sem olhos, sem cérebros ou sem genitais. A maior parte das vítimas morreram de repente. Depois da guerra, os Estados Unidos, apoiados pelo primeiro-ministro britânico Tony Blair, impuseram à população iraquiana inúmeros embargos acompanhados de numerosos bombardeios. Mais de 10 anos depois da aparente final da guerra, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha continuaram bombardeando o Iraque sem interrupção. Paralelamente, as sanções comerciais emanadas pelas Nações Unidas por disposição dos Estados Unidos levaram à morte milhares de iraquianos. Mais de 500 mil crianças morreram em consequência desses embargos. Entre outras coisas, a Guerra do Golfo foi para mostrar ao mundo quão conveniente podia ser um exército mundial e convencer a massa do mesmo sobre a eficácia das Nações Unidas. Depois da guerra, em 6 de março de 1991, o presidente Bush declarou: "Temos diante de nós um novo mundo de liberdade, um mundo onde a paz perdura. Nosso triunfo na Guerra do Golfo estabelecerá uma nova ordem mundial." Sim, o presidente Bush chamou a Guerra do Golfo uma prova do aparato da eficácia da nova ordem mundial. Sim, a Cabal tem estudado a fundo a condição humana, podendo agir com êxito para os seus planos. Manipularam continuamente as coisas de maneira que o povo lhe suplica poder para fazer exatamente aquilo que eles querem que façam. Hoje a maioria do povo não tem um só pensamento na cabeça que não lhe tenha sido ali posto pela mesma Cabal. A humanidade em geral foi programada para pensar e se comportar como robôs e para ensinar a seus filhos a fazerem o mesmo, nos transformando em uma raça de mentalidades programadas que pode ser persuadida a crer e fazer quase tudo, contanto que a desinformação e a mentira continuem nos bombardeando por intermédio de nossos sistemas políticos, escolas, universidades e meios de comunicação.